Hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória do café até São Paulo. O café foi descoberto no norte da África, na região da Abissínia, onde hoje é a região da Etiópia. Tribos nômades observavam, o consumo daquela cereja, uma frutinha vermelha, que é a cereja do café, por animais de pastoreio, de criação, e percebiam que essa fruta tinha um bom sabor e começaram a consumir. Mas a bebida café, o grão daquela cereja, torrado, moído e depois colocado numa infusão em água quente e coado para que a gente obtenha o café, a bebida café como a gente conhece. Esse processo foi inventado pelos árabes. Não é à toa que a principal espécie de café é a Coffea arábica. Embora tenha outras, e a gente, no momento oportuno, vai conversar com especialistas no campo da agronomia sobre a genética do café, enfim. Da região da Etiópia, se vocês olharem no mapa, atravessando o Mar Vermelho, você cai na Península Arábica. Esse foi o primeiro centro, vamos dizer, de consumo e até de comércio de café, ainda numa escala local. Temos aí as cidades de Moca e Meca, as duas centros consumidores de café. Dessa região, o café vai ganhando território até cair no gosto europeu. Tem várias nuances da história do café chegando até a Europa. O livro Arquitetura do Café, eu conto algumas delas, mas o fato é que ele cai no gosto do europeu, principalmente pela cultura francesa. O francês tem contato daquelas rotas comerciais com os árabes, tem contato com o produto, com a bebida, e esse produto acaba chegando na Europa. E a cultura europeia, vamos dizer, influenciada pela cultura francesa, era praticamente mais de um terço da população europeia tinha influência direta da cultura francesa. No entanto, na Europa, devido ao clima e as condições naturais do continente, lá não se planta café, não se produziu café. O que eles fizeram? Trataram de multiplicar essa planta. Tem até uma história da multiplicação de mudas de café no Jardim de Plantas do Rei, Luís XV, isso na França. Então o café sai da Europa, é transportado e passa a ser cultivado nas colônias das principais potências europeias, principalmente as de influência inglesa e francesa, na América Central e no Caribe. Já estamos falando do século XVII e século XVIII. Dessa região da América Central e Caribe, o café chega ao norte da América do Sul, onde hoje tem Suriname e a Guiana Francesa. E da Guiana Francesa, cuja capital é Cayena, o café entra por contrabando no Brasil. Tem aí a célebre história do Francisco Melo Palheta, o introdutor do café no Brasil. Isso em 1727, e é plantado primeiramente de Belém do Pará. Nessa ocasião, ainda no começo do século XVIII, não podemos dizer que o café ganhou escala de produção agrícola. Até o final desse século, teve várias tentativas de plantio de café. Demorou quase o século inteiro, desde lá de Belém do Pará, no norte, passando pelos vários estados do Nordeste, até encontrar no final do século o seu primeiro cenário, onde, vamos dizer, vicejou e cresceu como cultura agrícola. Estamos falando do Rio de Janeiro, por volta de 1780, por aí. Também o Nordeste, temos que lembrar que na ocasião produzia o açúcar, era a principal indústria da época, e ninguém ia deixar de plantar cana e produzir açúcar para produzir café. Isso vai acontecer na nossa região aqui no Sudeste já no século XIX. Eu não menciono, não é essa a intenção de mencionar para vocês aqui na nossa conversa, mas no livro, eu até recomendo que quem tiver interesse faça uma leitura atenta. Eu tive cuidado de elencar as principais referências que contam essa história, e eu cito várias, uma referência, está muito rico em referências bibliográficas. São vários os autores que descrevem
essa trajetória, não só a trajetória do café, nós vamos falar sobre a implantação das fazendas de café, sobre a evolução do processo produtivo, maquinário. A introdução do café no Rio de Janeiro tem trabalhos magníficos e referência obrigatória que estão devidamente mencionadas no meu livro, me permitindo fazer um marketing do livro, mas não é essa a intenção, não. Minha intenção aqui com vocês é um bate-papo. Então ele chega no Rio de Janeiro e se espalha pelas redondezas. Temos que lembrar que a região ali de Tijuca, Andaraí, Jacarepaguá, hoje está totalmente urbanizada, lógico, mas naquela época ainda era zona rural, certo? E ali o café começou a ser produzido já como uma cultura de escala agrícola, né? Ele continua em sua trajetória pelo território, mas dali ele sobe a Serra do Mar em direção ao Vale do Paraíba, na porção fluminense do Vale do Paraíba, e encontra ali um grande cenário que gerou muita riqueza. As cidades de Vassouras, Resende. Vocês percebem que é uma trajetória de fato, o café vai caminhando pelo território, né? Então do Rio de Janeiro ele sobe a serra em direção ao Vale do Paraíba, mas ele ocupa uma outra paisagem também do território fluminense, né? A região de Campos, dos Goitacazes. Ali também se produzia açúcar, passou-se a produzir café. O café chega por um outro viés também ao Espírito Santo, e lá tem uma outra história, nós não vamos abordar nesse instante, mas é uma história maravilhosa. Até hoje a cultura do café é muito rica e importante. Ainda hoje se produz um café de boa qualidade no estado do Espírito Santo. E o sul de Minas, ele chega no sul de Minas também, inclusive hoje é um grande cenário o sul de Minas. Mas vamos voltar a essa trajetória que traz o café a São Paulo. E seguindo o Vale do Paraíba, né, tendo o eixo do Rio Paraíba do Sul como uma diretriz aí de ocupação do espaço, ele entra em terras paulistas, ocupando a porção paulista do Vale do Paraíba. O estado de São Paulo, a então província de São Paulo, hoje estado de São Paulo, ali na divisa com o Rio de Janeiro, temos as cidades de Areias, Bananal, São José do Barreiro, primeiro cenário paulista em que o café vicejou. Ali tem, ainda hoje merece uma visita, são fazendas espetaculares, a arquitetura dessas fazendas de Areias, Bananal e São José do Barreiro, tombadas pelo Condefat, né, o órgão de defesa do patrimônio paulista. O café, ele continua a sua trajetória pelo território, ele não chega na região, vamos dizer, da capital do estado, né, mas aquela região toda tem uma paisagem vinculado ao café muito importante. E esse cenário do Vale do Paraíba, tanto na porção fluminense, primeiramente, e depois na porção paulista, se torna o grande, vamos dizer, um majestoso cenário do café no Brasil. Ali se criou muita riqueza, os pequenos sítios de café se transformaram em grandes fazendas de café, e tem vários trabalhos acadêmicos e autores que falaram sobre o Vale do Paraíba e o ciclo do café nessa região. Costuma-se dizer que o Vale do Paraíba, o dinheiro do café no Vale do Paraíba, financiou em grande parte a participação do Brasil na Guerra do Paraguai. Já estamos falando por volta de 1860, que foi quando teve esse episódio da história. Do começo do século XIX até passando da metade do século XIX, o Vale do Paraíba então foi um grande cenário cafeiro. Eu insisto, pessoal, participem, se inscrevam no canal, enviem para mim aí nos comentários sugestões, alguma ideia que possa ter surgido em função desse nosso bate-papo. Além do canal, você tem o Face, o Instagram, você tem o blog no www.arquiteturadocafé, tudo junto, sem acento.com.br. Lá você tem um link para as redes sociais, o link para o canal e o link para o blog. Um abraço. Até a próxima!